Boa noite. Boa noite, vamos chegando. Precisei de uns minutinhos que eu tava atendendo, me atrasei um pouco hoje nos atendimentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do autocuidado. A importância de se autocuidar. É interessante, né, que eu já tinha meio que organizado o que eu ia falar nessas lives do workshop, tinha organizado os temas, e aí eu ontem fiz um atendimento de uma cliente e me trouxe muito esse olhar do autocuidado, né, ao conversar com ela. E hoje eu acordei com esse negócio de autocuidado, ontem eu já tinha divulgado aqui sobre o autocuidado, né, a temática. E eu tava pensando até de mudar a temática de hoje, mas tem que ser isso mesmo, autocuidado, tá? E o que tem a ver essa relação do autocuidado, né, com a nossa criança interior? Muitas vezes a gente, né, vive no modo criança, né? A gente fica ativa no modo criança. E criança, ela não assume responsabilidades. Quem assume responsabilidades é o adulto. Então, se você tem dificuldade hoje de assumir responsabilidades com você, responsabilidades de ações para você e responsabilidades de ações até com outro, com trabalho também, pode ser um sinal aí de que sua criança interior ela está ferida, né? Você tem uma criança que está ali querendo chamar a atenção, né? Porque se você for pensar, criança, ela simplesmente, né, obedece o adulto e ela quer fazer o que ela quer. Criança, ela não tem um senso de responsabilidade. Mas se você foi muito cobrada na sua infância, né, e que tinha que cuidar dos irmãos, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo, era muito exigido a cuidar da casa, fazer tarefas quando você era criança, que não era de sua responsabilidade, né, por ser uma criança, possa ser que hoje você também se cobre muito, né, tenha muita autocrítica, acha que eu tenho que fazer porque é minha obrigação, né, e muitas vezes você deixou de viver a sua infância, deixou de viver o seu lado criança para assumir responsabilidades desde cedo. Mas quando te ensinaram a assumir responsabilidades desde cedo, não te ensinaram a assumir responsabilidades com você, para você e por você. É responsabilidades para o outro. Então, você tem que cuidar do seu irmão porque você é mais velha. Você tem que me ajudar dentro de casa porque eu trabalho o dia todo. Então, você tem responsabilidade dentro da casa. Claro que não quer dizer que a criança ela não vai ter responsabilidades, que o adulto não vá... Oi, Sol, boa noite. Que o adulto não vá trazer responsabilidades para a criança. Mas a criança, ela não é responsável por uma organização de uma casa. A criança, ela não é responsável por cuidar do seu irmão, né? A criança, ela não é responsável por certas questões. A gente tem que dar instrução, né? Orientação para uma criança, né? Quem tem filho, quem tem sobrinho e tal. Mas não responsabilizar aquela criança por coisas que não é de responsabilidade dela, né? E aí vem a questão do autocuidado. Normalmente, quando você é muito cobrada na sua infância, você foi cobrada para fazer algo pelos outros, por o outro, e não por você. Então, dificilmente, da experiência das ações que eu venho fazendo... Oi, Vivi, boa noite. Das ações que eu venho fazendo e tal, do que eu venho olhando para mim e das coisas que eu venho vivenciando quando eu atendo algum cliente, é esse olhar que a maioria dos clientes que não tem essa questão do autocuidado, que não consegue dedicar um tempo a você, que não consegue se cuidar, quando a gente vai olhar,
foi uma criança super exigida. Mas não foi super exigida para olhar para ela, para cuidar dela, para ver as necessidades dela. Foi super exigida para atender uma demanda do outro. Né? Você tem que cuidar do seu irmão, você tem que fazer isso dentro de casa, é sua obrigação, você é a irmã mais velha, o outro é mais novo. E muitas das pessoas que eu atendo que têm dificuldade de autocuidado, elas foram muito responsáveis pelos irmãos. E eu trago isso para minha história de vida, né? Eu não sou a irmã mais velha, eu sou a segunda. Lá em casa são 4 filhos, né? Meus pais tiveram 4 filhos. Aí tem a minha irmã mais velha, depois vem eu, depois vem o meu irmão e depois vem a irmã mais nova, né? E o que é que acontecia lá em casa? Eu sempre fui uma pessoa de me preocupar muito com o outro, então já tinha isso dentro de mim, já era uma coisa minha, né? Da minha essência. E aí, o que é que acontece? Minha irmã, ela não queria saber de ninguém, então ela era muito individualista, né? Que até certo ponto isso é muito bom, né? Porque ela olhava muito para ela voltava muito para ela, só que ela não assumia, né, o papel que, se a gente for analisar pela constelação familiar, cada filho vai ter o seu papel, né? E o filho mais velho sempre tem um papel maior que o filho que vem depois e aí sucessivamente, né? E aí, a minha irmã mais velha, ela se negava a assumir muitas questões, né? E coisas que ela se negava, ela não tava, não tô dizendo que ela estava certa ou errada, ela não estava errada, né? Porque eram exigidas muitas coisas, né, dos irmãos, do filho mais velho, para assumir coisas que não eram de responsabilidade dele. Então, um dia desse, eu conversando com a minha irmã mais velha, a gente falou sobre esse negócio de criação de filho e tal, né? Ela dizendo, minha maior raiva era quando minha mãe dizia que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, por eu ser a mais velha, né? Isso, ela tá errada? Não, porque ela também. Ela não tinha responsabilidade de cuidar do mais velho, dos mais novos, né? Ela não era mãe, né? Ela não era pai para cuidar dos irmãos mais novos. Mas ela tinha, sim, um certo nível de responsabilidade, mas não de educar, de criar, de cuidar, mas de ser a irmã mais velha, né? Que tem lá o seu significado também, se a gente for avaliar de acordo com o contexto da constelação familiar sistêmica. Como minha irmã não assumiu o papel de irmã mais velha, quem terminou assumindo esse papel foi eu, né? Tanto por uma coisa que já era minha, mas como uma coisa que minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe, que era a pessoa que ficava mais em casa, exigia muito de mim com relação a isso. E eu sempre fui mais cuidadosa com as coisas dentro de casa, sempre fui mais atenciosa com as pessoas, sempre observei se a pessoa estava bem, se não estava. Então eu tinha essa preocupação com os meus irmãos mais novos. Até hoje eu tenho um pouco dessa preocupação. Hoje não tanto, porque eu já fui trabalhando muitas questões em mim, fui trabalhando muitas curas e fui me colocando também no lugar de filha. Porque por muito tempo eu assumi o lugar de mãe, né? Assumi o lugar de pai. Tanto que até hoje, assim, quando meus irmãos mais novos, até a mais velha também, né? Eles me veem como se fosse uma referência, né? Então, quando meus irmãos mais novos passam por algum desafio, normalmente eles chegam até a mim. Eles não chegam muito até os meus pais, chegam até os meus pais, mas eles confiam muito em mim. Por quê? Porque eu assumi por muito tempo essa responsabilidade. Só que isso me gerou um dano muito grande. Qual foi o dano muito grande que gerou ali na minha questão familiar, né? Na minha questão, eu deixei de olhar para mim, né? Eu não cuidei de mim. E aí a minha vida toda foi voltada para cuidar das pessoas, né? Cuidar dos irmãos, ajudar a mãe dentro de casa, porque eu via minha mãe muito sobrecarregada com o serviço doméstico. E aí eu me sentia na responsabilidade, eu também trazia essa responsabilidade para mim. Então já era uma coisa meio que minha também. Eu me sentia nessa responsabilidade de ajudar com as coisas dentro de casa, né? Ajudar minha mãe, para minha mãe não ficar sobrecarregada. Então eu ficava com aquela empatia, né? Ai, minha mãe tem muita coisa para fazer, muito isso aqui. Eu ajudava. Então minha mãe costuma dizer que desde criança eu sempre ajudei a manter a casa organizada. O irmão estava passando por alguma coisa, eu sempre ia acolher. O irmão caía, quem ia socorrer era eu. Então eu já tinha esse instinto, né, materno, mas esse instinto assim de eu assumir um papel que não era meu muitas vezes, né? Porque eu era uma criança. E o que foi que aconteceu? Eu deixei de viver a minha infância. Então eu não tive infância. A minha infância, quando eu tinha o quê? De brincar na rua, de brincar no sítio do meu avô, né? Que a gente ia final de semana e brincava. Mas eu assumia muitas responsabilidades
muito nova, que não era para uma criança assumir. E aí eu deixei de viver o meu lado criança, né? O meu lado infantil, a minha docilidade, eu deixei de viver a minha alegria, aquela coisa da criatividade da infância, porque eu fui assumindo responsabilidades desde nova. E minha mãe, por se sentir sobrecarregada com muitas coisas dentro de casa, e eu assumia isso, ela também permitiu que eu assumisse isso. Então, para ela era uma coisa boa. E minha irmã, que era a mais velha, não tinha esse direcionamento. Minha irmã dizia, cada um é cada um se lixe. Então, ela sempre teve esse lado muito voltado pro eu dela, né? E tudo bem, é o jeito dela de ser, né? E eu sempre ia que se olhar pro outro. Então, o que é que eu sei? A minha vida foi construída a olhar pro outro. Eu construí a minha infância, a minha adolescência, olhando pro outro. E o que é que aconteceu com esse processo todo? Eu deixei de olhar pra mim, né? Eu deixei de me cuidar. E aí até num relacionamento amoroso, né, com meu ex-parceiro, eu cuidava muito dele como se eu fosse mãe dele. E isso, claro que afetou o relacionamento também, né? Porque eu deixei de me colocar no lugar de esposa, de mulher, de cônjuge, né, pra me colocar num lugar que não era meu. E isso afeta o relacionamento, isso afeta a relação dos dois, né? Isso afeta o casamento. Então você vê como essa questão do autocuidado, ela vai ultrapassando, né? Várias fronteiras. E aí, como a gente mexe com a criança, a gente mexe com os pais, né? E aí, os meus pais, desde novos, aí você vai estudar a sua ancestralidade. Quando você vai estudar sua ancestralidade, o que é que você viu? Minha mãe foi criada, era a única mulher dos 5 filhos, né? E ela foi criada, minha avó dizendo, você é a única mulher, você tem que cuidar dos seus irmãos. Você tem que cuidar da casa. Então, os filhos homens não tinham muitas responsabilidades. E minha mãe, que era a única mulher, e apesar de não ser a mais velha, era a terceira, né? Ela assumiu, desde nova, a responsabilidade de cuidar da casa. E minha avó tinha muitos processos de ficar doente, de ficar com crise de enxaqueca acamada, e quem assumia toda a responsabilidade de cuidar de casa, de cuidar dos irmãos, de fazer comida, muito nova, né, criança ainda, 9 anos, era minha mãe. Então, minha mãe passou esse ensinamento para os filhos. Só que os únicos dos filhos que assumiu essa carga foi a criatura aqui. Né? Aí o filho homem não assumiu porque lá em casa dizia assim, filho homem é homem. Tem 3 mulheres, né? São 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Então, filho homem não trabalha onde tem mulher. Então, aí vai vir aquelas crenças machistas, aquela construção da sociedade, aquela mentalidade, né? E aí, o que é que acontece? Eu fui assumindo eu fui pegando essa carga pra mim. E olha que ficou uma carga muito pesada. E eu comecei a ter dores nos ombros de carregar uma carga que não era minha. E quando eu fui investigar a minha dor no ombro, que era uma dor terrível, que me dava uma dor de cabeça terrível, era por eu ter assumido uma carga que não era minha. Botava muita coisa na minha mochila, né? E como eu vou... Não é culpar a mãe, porque minha mãe aprendeu dessa forma. E ela achava que era o certo, porque foi o jeito que a mãe dela ensinou, né? E aí, lá em casa, eu terminei assumindo esse papel. Fui reproduzindo o que minha mãe, né, vivenciou. Reproduzir isso, né? E aí, um momento que isso estava prejudicando a minha vida e eu precisei sair desse lugar. Deixa eu deixar aqui o celular no silencioso para não atrapalhar a gente. E aí eu precisei sair desse lugar, né? E quando foi que eu precisei sair desse lugar? Quando eu entrei no primeiro dia que eu falei, naquela crise existencial. Que eu não queria mais viver, que eu queria tirar minha vida, que eu não via a vida sem sentido. Por quê? Porque eu passei a minha vida toda olhando só para o outro, olhando só para o externo, satisfazendo a vontade dos outros, querendo agradar a todos. E esqueci de mim. Então, desde criança, eu não tenho memórias de recordação de que eu olhava para mim. Eu tenho memórias de que eu sempre estava cuidando do outro. Cuidando dos irmãos, estudando, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu não tinha memórias de autocuidado. Então, até assim, eu lembro da época que eu estava fazendo o cursinho para vestibular, né? E eu ia para o cursinho, minha mãe me obrigava a levar a marmita da minha irmã antes de estudar. Então, eu sempre era aquela que levava a carga, né, familiar e a responsabilidade de fazer as coisas pelos outros. E minha irmã já era adulta, né? Oi, Soninha, boa noite, amor. E minha irmã já era o quê? Adulta, crescida, dona do nariz, podendo se resolver muito bem sozinha, levar seu almoço, acordar mais cedo. Mas eu tinha essa carga de levar.
E aí eu fiquei muito tempo voltada para o cuidado do outro, né? Aí casei, aí era cuidando do marido, da casa, né? Aí tinha o trabalho. E cada vez mais eu fui me distanciando de mim. E aí, onde é que estava o autocuidado? Não tinha autocuidado. Eu trabalhava, eu não separava R$ 1 para fazer uma unha para mim, para ficar com as unhas arrumadas. Eu sempre gostei de estar com minhas unhas bonitas. E aí eu não tinha esse autocuidado, né? O dinheiro que eu ganhava era todo dentro da casa, para suprir necessidade dentro da casa. Então, até isso, né? Então, hoje você investiga aí na sua vida financeira. O quanto do seu dinheiro que você ganha, você dedica para você, para tirar um momento de autocuidado para você. Então, eu pouco tinha momentos de autocuidado comigo. Quase zero. Então, os momentos que eu tive de autocuidado era o quê? Tomar um banho, porque você tem que tomar banho todo dia, né? Então, isso não considera um autocuidado, né? Só se você tomar um banho relaxante, você for lavar os seus cabelos, cuidar do cabelo, cuidar do seu corpo. Mas aquele banho no dia a dia comum não é um momento de autocuidado. É praticamente como se fosse uma obrigação. No meu caso, era. E aí, fazia uma unha quando ia para uma festa, para um aniversário, porque eu não criei com a unha feia, mas eu não tinha essa dizer, não, eu gosto de unhas arrumadas, eu vou cuidar das minhas unhas. Então, eu dedicava muito tempo para dentro de casa. E aí, depois teve filho, aí dedicou. Claro que com a criança a gente não tem a demanda que a gente teria, a demanda livre para a gente. Então, a gente dedica um tempo ao nosso filho. Isso é natural, né? Quando a gente tem um filho. E aí, eu precisei dedicar um tempo ao meu filho. E aí, quando chegou um momento de crise existencial, eu precisei olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu não sabia nem quem eu era, né? Então, totalmente distante de mim, totalmente distante da minha essência, totalmente distante de quem eu era. Não tinha momentos que eu olhava para mim. Eu nem me olhava no espelho. Eu fugia de espelho, né? Não era porque eu me achava feia nem nada, porque eu não queria entrar em contato comigo. Eu fugia de mim mesma, né? Então, eu não queria entrar em contato comigo. Então, uma total falta de autocuidado, né? E aí, quando eu vou investigar essa questão do autocuidado, caiu lá na ferida da humilhação, né, dos bullies que eu sofri, né, na minha infância, na minha adolescência. Caiu lá na questão da ferida do abandono, né, daquela questão da codependência emocional, da carência emocional, do vitimismo, né, muito vitimismo, de se achar vítima da vida. E aí eu precisei olhar para todas essas questões para entender a importância de eu dedicar um tempo para mim. Mas até para dedicar um tempo para mim era desafiador. E aí o que é que acontecia? Começava a fazer um exercício físico, ia pra academia, eu gostava de fazer aula de dança, aula de zumba, essas danças assim. Às vezes eu me sentia culpada por estar naquele lugar e não estar em casa cuidando do meu filho. Olha o nível dessa questão de tão profundo que é o autocuidado. Então você se sentir culpada por dedicar um tempo a você, sendo que o seu filho tem pai e o pai pode ficar com ele, né? Então é uma questão assim que logicamente não existe, né? Mas inconscientemente, né? O que é que acontece? Você fica se sentindo até culpada por ter momentos para você estar cuidando de você, cuidando do seu corpo físico, cuidando da sua saúde, cuidando das suas emoções, né? Tirando momentos de lazer. Então, por muito tempo, eu não tive prazer nenhum na vida. Então, até momentos de lazer eu não tinha, porque se eu estava num momento de lazer, eu me sentia culpada por estar vivenciando um momento de lazer. Eu não me permitia ser feliz no momento de lazer. Eu não me permitia vivenciar aquele momento de lazer, que é um momento de autocuidado. Você tira um momento para você ir para uma praia, você fazer uma coisa que você gosta, fazer um hobby, passear, fazer algo, e você se sentir culpada porque está fazendo isso. Era isso que eu me sentia. Eu me sentia culpada. Eu não conseguia aproveitar o momento. Até em viagens, eu viajava para outro estado, hotel e tudo. Eu me sentia... O que é que eu tô fazendo aqui, né? Eu não olhava aquilo como uma forma de um presente que eu tava me dando a mim, né? Como aproveitar aquele momento. Então, vinha muito sentimento de culpa, vinha o sentimento de que eu não era merecedora de estar naquele lugar, né? Essa dificuldade do autocuidado. Seja bem-vinda, Ana Angélica. Boa noite. Essa dificuldade de autocuidado. Então, para ver como tão profundo que é essas questões do autocuidado, que vai além do cuidado do corpo físico. Porque autocuidado não é só cuidar do seu corpo físico. Então, hoje, começa a refletir hoje. Hoje, o quanto do seu tempo você dedica a você. O quanto do seu dinheiro que você trabalha para você ganhar aquele dinheiro, você tem a sua renda, o quanto da sua renda você dedica essa renda para você.
Será que essa renda está toda depositada em outras questões? Às vezes um curso que você faz, que vai te trazer um bem-estar de alma, que você vai se sentir feliz e realizada naquele curso, é também uma forma de investimento em autocuidado. Você está investindo ali um tempo, realizando algo que vai nutrir a sua alma. Mas se aquilo faz um sentido para você. Se não faz um sentido para você, você está investindo dinheiro em algo que não vai te trazer um sentimento de bem-estar, um sentimento de que eu estou fazendo algo por mim, né? É aquele sentimento de que você está fazendo algo por outra situação, por uma necessidade externa, ou para atender uma demanda de alguém, mas não uma demanda sua, pessoal sua. E isso tudo envolve autocuidado, né? Então, assim, eu amo ir pra cafeteria. Eu amo estar em cafeteria. É uma coisa, assim, que aconteceu uma coisa boa na minha vida. Eu digo, a forma melhor de comemorar pra mim é estar numa cafeteria. Eu vou lá e escolho um café bem diferenciado. Eu amo tomar café diferente. Então, eu escolho lá uma fatia de bolo ou alguma outra coisa que eu gosto de comer, né? Às vezes nem escolho, só tomo só o cafezinho, só tenho dinheiro pro cafezinho. E me sinto totalmente realizada naquele momento. Eu me sinto preenchida. É como se eu estivesse nas nuvens. Então, isso para mim também é um momento de autocuidado, né? Então, assim, o quanto da sua vida hoje, o quanto do seu tempo hoje você dedica a você? Se você vive fugindo de dedicar um tempo a você, vai gerar um vazio. E você vai querer preencher esse vazio com o quê? Com comida. E aí grita a criança, né? Se você não consegue se autocuidar, se você não consegue dedicar um tempo a você, se você não consegue se responsabilizar pelo seu autocuidado, pela sua alimentação, por fazer um exercício físico, cuidar do seu corpo físico, por se posicionar. Autocuidado também é você se posicionar e você aprender a dizer não. Você não permitir que o outro extrapole o limite. Isso é autocuidado, isso é amor próprio. Às vezes a gente fica, amor próprio é você só se arrumar o cabelo, a aparência física. Não, a maior prova de amor próprio que você tem é de você seguir o que você quer, de você não permitir que o outro ultrapasse o seu limite. Essa é a maior prova de amor próprio que você tem na sua vida. Você aprender a dizer não, você aprender a se posicionar. Você dizer, olha, eu vou fazer isso daqui, porque é isso daqui que vai me fazer bem, não fazer o que o outro quer que você faça para atender a demanda do outro. Ou muitas vezes a gente faz pelo outro, faz o que o outro quer, porque a gente quer se sentir amada pelo outro. Mas será que a gente está se amando? Será que a gente está se cuidando? Será que a gente está se nutrindo? Porque enquanto a gente ficar buscando essa nutrição de fora, essa nutrição do externo, né? A nutrição física de alimentos, a nutrição de amor, a nutrição de afeto, né? A nutrição de atenção, o vazio não vai ser preenchido. Digo por experiência, né, própria. O vazio vai continuar lá. Porque o outro nunca vai conseguir atender a nossa demanda e a nossa necessidade de acordo com o que a gente se sente preenchido. Então, já leram aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Aquele livro, oi Fabiana, boa noite, amor, hein? Aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, ele fala muito sobre isso, sobre a forma do outro demonstrar amor e da forma que você gosta de receber o amor. Então, muitas vezes a gente fica buscando que o outro nos ame da forma que a gente quer que receber, mas será que você está se nutrindo desse amor? Será que você está conseguindo se preencher desse autocuidado e sair desse olhar de autocuidado, que é só cuidar do cabelo, fazer uma hidratação, fazer uma unha? Isso faz parte do conjunto. Mas não é isso que vai promover a mudança, que você vai se sentir bem com você. É o que está dentro de você. Então, quanto do seu tempo hoje a gente tem 24 horas. Vamos dizer que você dorme 6, 7, 8 horas por dia. Então, depende de cada pessoa, né? Pra mim, 6 horas de sono eu tô de boa. Tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8. Então, cada pessoa tem o seu fluxo de sono. E isso daí já é uma necessidade fisiológica básica. Isso não é autocuidado, né? E aí vai sobrar o restante de horas. O que é que você faz com esse restante de horas? Ah, eu trabalho 8 horas por dia num trabalho que eu não gosto. Então, você não está promovendo autocuidado. Ah, Lenice, eu vou largar meu trabalho, eu preciso. Não, você não vai largar seu trabalho. Mas você vai procurar a estratégia de fazer um curso, uma coisa diferente para você trabalhar naquilo que você gosta, porque você vai estar se nutrindo. Você vai estar recebendo autocuidado. Isso é autocuidado. Ah, as pessoas falam de mim, as pessoas dizem isso e aquilo, todo mundo fica me explorando e eu não sei me posicionar. Falta de autocuidado.
Falta de amor próprio, precisa olhar para isso, precisa aprender a se posicionar. E como a gente vai conseguir fazer isso? Olhando para a criança ferida. Se você está nesse estágio de que você não consegue se posicionar, eu era a pessoa que dizia sim para todo mundo. Era a pessoa do sim. Minha cabeça não sabia fazer isso, era só assim, sim, 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 sim. Mas o que era isso? Era a carência emocional, né? De querer achar que se eu dissesse não, o outro não ia me amar, de querer agradar todo mundo para se sentir amada, com medo de perder as pessoas, com medo de ser rejeitada, de ser abandonada. E aí você vai dizendo sim, 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 sim. Como foi que eu fui me curando e aprendendo a me posicionar, dizer não? Olhando onde é que estava essa marca na minha infância. Olhando onde é que estava essa ferida. Por que eu fico querendo agradar a todos? Onde é que está esse fundo emocional? Onde é que está ali a minha criança ali gritando? Né? E qual é o modo que eu estou? No modo criança ou no modo adulto? Para assumir o modo adulto, você precisa acolher e cuidar da sua criança. Porque senão ela vai estar o tempo todo ali na birra e o tempo todo ali na carência. E carência é falta. Falta de algo. E se falta algo, você que vai ter que se nutrir desse algo, não esperar que alguém faça isso por você. Porque se você está esperando pelo outro, você vai continuar na carência, na falta. Né? E aí essa questão de se posicionar, de dizer sim, é você colocar na sua mentalidade também. Toda vez que eu quero dizer não e eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim mesmo. Então eu não estou me nutrindo, eu não estou praticando autocuidado, porque a pessoa mais importante da minha, se a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Se eu convivo comigo 24 horas por dia e eu fico o tempo todo agradando o outro, agradando as situações, agradando as pessoas, agradando o trabalho, sim, sim, sim. E aí, toda vez que eu falo sim, sim, sim pro outro, eu vou dizendo não, 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 não pra mim. E a minha autoestima vai pra onde? Lá embaixo. O meu amor próprio vai pra onde? Lá embaixo. E aí, será que eu vou conseguir praticar o autocuidado? Não vou conseguir. Porque eu tô nesse movimento contrário, o movimento do externo, não o movimento de olhar pra mim. E a gente só consegue fazer esse movimento de olhar para você, de reconhecer o seu poder, de fazer essas mudanças quando você olha para sua criança interior. E criança não sabe se responsabilizar por tudo. Por mais que tenham colocado uma carga de responsabilidade nas suas costas, que você tem que assumir a responsabilidade por seus irmãos, que você tem que assumir a responsabilidade pela sua família, que você tem que assumir a responsabilidade pela sua casa desde criança, mas você não é esse ser responsável. Você foi obrigada a assumir algo que não era para você, foi obrigada a ter esse lado adulto precocemente, mas a sua criança tá lá querendo chamar a atenção. Então, aí na sua vida adulta hoje, o que é que tá acontecendo? A sua criança tá no modo operante. Ela tá ali gritando, 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 desse olha, eu fui uma adulta muito precoce, né? Obrigada a ser, mas eu não era adulta, eu era uma criança. E agora eu tô aqui no meu modo criança para você me olhar. E aí, quando você não consegue se responsabilizar por atitudes, quando você não consegue tomar decisões na sua vida, né, decisões conscientes, coerentes, quando você não consegue fazer um exercício físico, quando você não consegue dar continuidade na mudança alimentar, quando você não consegue se posicionar, quando você não consegue fazer aquilo que você ama, fica sempre vivendo em função dos outros, né, do que os outros querem para você. Você é a sua criança gritando, pedindo a sua atenção, pedindo o seu olhar, né? É aquela criança que diz, olha, eu tô aqui me sentindo sozinha, eu tô aqui me sentindo abandonada, eu tô aqui me sentindo que eu não fui acolhida na minha época que eu precisei ser acolhida. Então aí você vai precisar resgatar o seu lado criança, vai precisar resgatar aí a sua história e acolher essa criança e dizer, olha, criança, eu entendo que você passou por tudo isso. Eu entendo o seu sofrimento. Eu entendo a sua dor, minha criança. Pega lá aquela fotinho da sua criança, ó, conversa com ela. Olha nos olhos dela e conversa. Porque isso faz parte da cura, faz parte da terapia de cura. Você conversar, você colocar para fora. Né? Às vezes a gente não consegue conversar com nenhuma outra pessoa. Então você conversa com a sua foto mesmo, com a sua criança, ou fecha os olhos, mentaliza a sua criança e conversa com ela. Né? E diz, minha criança, eu sei que você passou por tudo isso, mas agora eu escolho te acolher. Eu escolho te colocar no meu colo e eu escolho segurar na sua mão, mas agora eu tô no meu modo adulta. Agora eu sou adulta e eu vou tomar o poder de decisão de fazer as mudanças na minha vida. Eu vou tomar o poder de decisão de praticar um autocuidado, de melhorar minha alimentação, não permitir comer certos alimentos que não estão fazendo bem a nós,
né? Aí vem aquele paladar infantil. Tem paladar muito infantil, recorre muito a alimentos doces. É a sua criança gritando, chamando por sua atenção. Você tá no modo criança, você não tá no modo adulto. Porque adulto sabe tomar decisões e adulto sabe se responsabilizar pela sua vida. Criança não. Por mais que a criança tenha sido obrigada a assumir responsabilidades que não eram para ela ter assumido, mas foi a forma que os seus pais ou quem te criou perpassou essa história, como na minha história, né? Foi uma forma que foi repassada. Mas não é obrigação. Né? Lá em casa, o que? Meu pai, ele foi obrigado a trabalhar desde novo para ajudar no sustento da casa. Apesar dele não ter sido o irmão mais velho. Ele foi obrigado a trabalhar de novo para ajudar no sustento da casa. Oi, Márcia. Oi, Jeane. E aí, o que acontece? Ele acha que o filho é obrigado a sustentar a casa. Aí, o que aconteceu um dia desse? Olha como é importante o empoderamento e você começar a assumir o seu poder pessoal, de tomar a decisão e de assumir a responsabilidade pela sua vida. Teve um dia... Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Teve um dia recente, meses atrás, acho que uns 2 meses. Eu estava lá na casa do meu pai, conversando com ele. E aí falando dos processos, né? Muito desafio financeiro que eu estava passando e tal, né? Eu não era a melhor pessoa para conversar, não é que meu pai tem muita crença de dinheiro, mas no momento saiu, né? E aí o que aconteceu? Ele disse assim, mas eu criei vocês para vocês, quando vocês crescerem, vocês me sustentarem. Eu criei vocês para vocês sustentarem a casa. Aí você, logo que você começou a trabalhar, se organizou, casou e agora eu fiquei no prejuízo. Olha a mentalidade do meu pai. E aí é o modo criança dele operante. Por quê? Porque ele foi obrigado desde criança a sustentar a casa. E aí, na concepção, na consciência dele, do que ele acha correto, que filho, quando cresce, tem que compensar e pagar ali as dívidas que foram geradas da educação, não sei o que, não sei o que. Então, o filho tem que sustentar os pais quando cresce. Aí eu já estava empoderada, né? Já tinha trabalhado bastante em algumas questões de cura, apesar que sempre foi um desafio eu me posicionar frente ao meu pai, né? Eu tinha uma certa resistência, né? Ou dificuldade de se posicionar mesmo, de mostrar o meu pensamento ao meu pai, mas eu trabalhei muito na constelação familiar, essa questão também. E aí eu cheguei assim, pai, eu sou sua filha. O senhor decidiu me ter, consciente ou inconscientemente, né? O senhor decidiu me ter. Eu não tenho responsabilidades, eu não tenho obrigação de te sustentar. O Senhor veio antes de mim. Você me deu a vida. Eu sou a sua filha. Você que é o responsável por mim. Hoje eu sou adulta, procuro o meu destino, mas você que é o responsável por mim. Eu não tenho obrigação. Eu posso, no meu futuro, né, ajudar o senhor. Tô passando por necessidade, eu tenho condições, eu sou filha, eu posso, pelo meu livre-arbítrio, te ajudar, mas não como obrigação. Mas com a minha consciência de que eu posso e que no momento que eu quiser, eu posso te ajudar, mas eu não tenho obrigação. Ele olhou assim pra mim, arregalou um olho. Ele, como eu não tenho obrigação? Eu disse, pai, entenda, foi a forma que o senhor aprendeu com o vovô. De que filho, quando ter filho é para o filho ajudar no sustento da casa. É como se o filho ter filho é para não ter despesa, ajudar no sustento da casa. Mas isso não é uma coisa saudável. Não, é um peso que foi gerado na sua vida e o senhor está querendo transferir esse peso para mim. Eu não assumo esse peso. Esse peso não faz parte. Então, o que eu faço de melhor é ter uma vida digna, honrar a vida que você me deu, tendo uma vida digna, sendo uma pessoa honesta e vivendo dos meus objetivos, dos meus sonhos e tendo uma vida que eu sempre sonhei para mim, sendo feliz, sendo realizada. Isso eu tô honrando a sua vida, isso eu tô honrando o que você fez, tudo que você fez por mim, sabe, esse tempo todo. E eu agradeço que com os seus desafios você fez o melhor que você pôde por mim. Mas eu não tenho obrigação de trabalhar e sustentar você. Eu posso te auxiliar, te dar suporte se eu tiver condições e tiver dentro da minha capacidade. Se o senhor tiver necessidade, mas eu não tenho essa obrigação. Então, para eu ter esse posicionamento, eu precisei olhar para minha criança ferida, porque antes atrás eu achava que eu tinha obrigação. Tanto que quando eu trabalhava, eu dava dinheiro dentro de casa quando eu ainda era casada. Eu ajudava quando eu podia, né? Certo, que tudo bem, se eu tenho dinheiro eu posso ajudar e eu ajudo de bom gosto, né? Eu dou de bom gosto.
Mas não, eu ajudava não é só de bom gosto, eu achava que eu tinha obrigação, porque eu escutei isso desde criança. E depois que eu fiz trabalhos terapêuticos, depois que eu comecei a olhar para minha criança, depois que eu comecei a entender que os pais, eles têm a obrigação com os filhos, não os filhos com os pais, aí eu comecei a entender e ressignificar essa história na minha vida. Entender que eu não tenho obrigação. Eu posso ajudar porque eu quero e porque eu gosto. Mas não porque eu tenho obrigação. Não sou obrigada, né? Jane falou aqui, eu fui a criação assim, mas não peso assim com os meus filhos. Então isso já é uma evolução, né, Jane? Já é uma evolução, porque quando a gente foi criada de uma forma e não transfere isso para os nossos filhos, você está quebrando o ciclo da sua família. Está quebrando aquela questão que foi tão dolorida para você. E aí os seus filhos, eles não vão carregar isso para os filhos deles, porque você não perpassou, você não transferiu essa dor para os seus filhos, né? Só que o que vai acontecer agora? Os seus filhos estão livres. Porque você teve essa coragem e teve essa força de não transferir essa dor para os seus filhos. Mas agora você precisa curar essa dor em você, porque você teve essa sabedoria, né, de não transferir essa dor, não transferir essa questão para os seus filhos. E eles estão livres hoje. Então eles não sentem esse peso de ter responsabilidade de um com o outro, de criar, de cuidar de casa, de ser responsável pela casa, né? De ter esse desenvolvimento, de ser adulto precocemente, né? Mas agora você vai precisar olhar para isso, porque você sofreu isso, né? Você foi obrigada, por exemplo, a cuidar dos seus irmãos, mas porque você era mais velha ou a segunda irmã. E aí o que é que acontece? Você carregou uma carga muito grande nas suas costas. E hoje você pode até se sentir ainda obrigada a ser responsável pelas suas irmãs. Se o irmão não tá bem, você achar que é sua responsabilidade, né? Ou esse peso tá sendo ainda um fardo nas suas costas. E aí olhar para essas questões, se curar, olhar para essa criança ferida, colocar a sua criança no colo, imaginar que a sua criança, quando você era criança, colocar ela no colo e abraçar e dizer: eu estou aqui com você. Eu assumo agora o controle da nossa vida. Agora eu sou a adulta que vou cuidar de você. Se você não teve o cuidado, não teve o carinho, não teve a atenção que você gostaria de ter tido na sua infância, eu agora, como adulta, como dona de mim, vou cuidar de você e vou dar tudo aquilo que você queria ter recebido dos nossos pais e você não recebeu. E aí você vai e faz essa cura dessa forma, né? Amanhã é o nosso quarto dia, né? Isso, dia 25 é o nosso quarto dia. Amanhã eu vou trazer um exercício, né? A gente vai fazer uma meditação muito forte de reencontro com a nossa criança para a gente acolher a nossa criança. Então, a gente vem falando um pouquinho nesses 3 dias sobre a importância de olhar para a nossa criança interior e como a nossa criança ferida, né, magoada, com traumas, com bloqueios, repercute na nossa vida hoje e está impedindo, né? Então, muitas pessoas não vão imaginar que hoje eu não consigo fazer uma atividade física porque eu não tenho foco, disciplina e fé, né? Como é força, foco e fé, né? Como o pessoal fala aí na rua. Porque eu não tenho, mas você não consegue ter essa disciplina de autocuidado com você porque a sua criança está lá magoada. A sua criança não foi ensinada a se cuidar. Não foi ensinada a olhar para ela. Foi ensinada o tempo todo a estar olhando para os outros, a ser responsável pelos outros, a atender a demanda dos outros, né? Quantas vezes eu não escutei? Você tem que fazer isso porque fulano, se você não fizer isso, fulano vai ficar triste. Hoje eu tento me policiar com relação a isso ao meu filho. Eu tento ensinar ao meu filho assim, olha, se você tiver uma atitude que não é uma atitude saudável, se você tratar o outro mal, isso vai trazer uma tristeza para você, e seu coração vai ficar triste, e o coração da outra pessoa vai ficar triste. Mas eu tento não levar para o meu filho assim, que ele tem que fazer o que o outro quer, porque senão o outro vai ficar triste. Não! Ele tem que fazer o que o coração dele sente. E se o outro vai ficar triste, o outro tem que olhar nele o que é que está gerando essa carência, o que é que está gerando essa falta. Porque quantas vezes a gente não faz hoje algo para não deixar o outro triste, para não magoar o outro, e você termina se magoando. Termina se ofendendo e se machucando. Então isso é baixa autoestima. Baixa autoestima é isso. É você não se posicionar, é você não conseguir fazer algo por você que está sempre fazendo algo pelos outros. Isso é pura baixa autoestima. E aí a gente confundiu autoestima com beleza. Autoestima não é beleza. Quando você se posiciona, quando você está com vontade de dizer não e você tem a coragem de dizer não, isso é autoestima.
Isso é poder pessoal, isso é coragem. Coragem de você ser quem você é e de não gerar mais buracos e vazios no seu coração, na sua vida. É esse movimento que a gente faz da autoestima, do autocuidado, né? Então, o autocuidado, ele perpassa muito no você começar a olhar para si, se responsabilizar para si e tirar um pouco o foco do externo, né? Como eu estava falando da atividade física, por exemplo. Não é só uma questão de força, foco e fé. É uma questão de que sua criança está ali e não está conseguindo ter uma disciplina e um autocuidado com ela porque ela não aprendeu isso. E aí vai ter que olhar para essas questões que podem ser esse excesso de responsabilidade que você precisou assumir pelo outro, mas pode ser outros fatores também, não necessariamente só isso, né? E aí, ontem eu estava fazendo um atendimento de uma cliente. Oi, Soninha, diga aí a bomba agora. Ontem eu estava fazendo um atendimento de uma cliente, e aí essa cliente trouxe para mim isso, né? Ela estava querendo o processo de emagrecimento e tal, né? E ela trouxe para mim isso. Ela foi contando assim, me conta um pouquinho da sua história. E aí eu fui entendendo e juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Aí ela disse, Helenice, eu não consigo fazer as coisas por mim, eu não consigo me cuidar. Quando eu começo a fazer, assim, cuidar da minha limitação, que eu tô empolgada, e depois eu largo. E aí, quando a gente for investigar, 100% do tempo dela é dedicado pro externo. Trabalho, casa, filho, marido. Nem consegui estudar para mudar de profissão, que ela está querendo trabalhar em outro ramo. Nem consegui estudar para trabalhar em outro ramo, ela consegue. Aí eu disse, percebe que você não está dedicando nenhum tempo para você? Como é que você vai ter energia? Como é que você vai ter força? Como é que você vai conseguir continuar com seus projetos? Continuar o processo de cuidar do seu corpo físico se você está o tempo todo só pensando no outro? E aí, quando a gente foi investigar, ela tinha ela era ela e mais 2 irmãos, né? Ela e 2 irmãos. Ela era mais velha, nesse caso. E aí, a mãe trabalhava muito, o pai trabalhava em outro estado e ela era responsável pelo cuidado dos 2 irmãos. Uma criança cuidando de 2 crianças. E aí, o que aconteceu? Ela aprendeu que ela tem que cuidar de todo mundo, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que se responsabilizar por tudo e a demanda dela fica para depois. Então, ela está sempre no movimento de cuidar de tudo, de resolver as coisas dos outros, de atender a demanda dos outros. E o que é importante para ela, ela deixa para depois. E aí fica no ciclo, que ela começa a iniciar o autocuidado, mas a criança dela ainda está ferida, ela não olhou para as questões emocionais, ela não se curou, a dor está ali, a ferida está ali. E aí ela larga tudo no meio do caminho. Aí começa as autossabotagens. E aí vem a frustração, vem aquele sentimento de vazio, vem a baixa autoestima, baixo amor próprio, insegurança, achar que todo mundo consegue menos ela, aí vem a sensação de fracasso, sentimento de fracasso, insegurança. Aí vem N fatores, que cada ser humano é único e cada um tem sua história, né? Mas o que eu queria trazer para vocês hoje de olhar é esse olhar, que o autocuidado vai além do cuidado apenas da aparência física, que se você tem desafio de se autocuidar, talvez você tenha sido muito cobrada na sua infância, né, com relação a outra pessoa, a cuidar de outras pessoas. Possa ser também que você foi exigida demais e hoje você tem uma negação, né? Ou possa ser que você tenha uma ferida da humilhação aí pesada, né? Ferida da humilhação. O que é ferida da humilhação? As pessoas o tempo todo ali te trazendo sentimento de que você não é boa bastante, sentimento de que você tem que ser diferente, de que você tem que ser igual ao outro, muita comparação, comparar você com um irmão, comparar você com um coleguinha da escola, comparar você com um primo, com a prima, com um familiar. Ah, seu primo é assim, você é assado. Cada pessoa é única, mas os nossos pais aprenderam dessa forma, que é se comparando, que você achava que ia ajudar o outro a ser diferente, mas não respeitava o outro como ele era. Quem tem muita ferida da comparação, tem a ferida emocional da humilhação. E aí, enquanto não olhar para essa ferida emocional da humilhação, de se sentir humilhada, muitas vezes, assim, diminuía mesmo. Então, normalmente quem tem a ferida emocional da humilhação se sente menor, se sente inferior às outras pessoas, né? Por essa questão da comparação. Muitas vezes, os pais, ou algum cuidador, ou professor da escola, ou algum parente, te diminuía, né? Ah, se você for assim, você nunca vai ser feliz. Se você for assim, ninguém vai te amar. E aí você acreditou naquela crença.
que se eu for daquele jeito, ninguém vai me amar. Então, para eu me sentir amada, eu faço tudo pelo outro. E fazendo tudo pelo outro, demandando meu tempo e minha energia pelo outro, para atender a demanda e expectativa do outro, eu esqueço de mim. Então, eu não pratico autocuidado. Então, normalmente quando a gente tem a ferida emocional da humilhação, a gente tem bastante questões de dificuldade de ter autocuidado, porque são pessoas que cuidam muito mais dos outros e esquecem de si, ou tá muito voltado para o externo, né? Por quê? Porque ela foi o tempo todo ali humilhada e ela não quer ser mais humilhada, então ela forma essa camada de proteção, é uma camada para se proteger. Então, cuidando do outro, eu não olho para mim. Eu não olhando para mim, eu não vou enxergar as coisas que eu preciso mudar e não vou lembrar daquelas memórias que eu me magoei, que eu me ofendi, que me machucaram. Então eu prefiro cuidar do outro, né? E aí eu esqueço um pouco de mim e isso faz com que a ferida tá lá, mas faz com que eu não olhe para a ferida porque mexer na ferida dói. Né? Se a ferida não tá cicatrizada, você vai cutucar, dói, né? Dói bastante. Então, às vezes, a gente faz isso como um mecanismo de proteção mesmo, de seguro, para se sentir segura, se sentir protegida, e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Vai chegar um tempo que você vai ter a coragem, você vai conseguir olhar para essas questões e se libertar dessas questões. Agora, você tem que dar o primeiro pontapé. Né? Porque também ficar nessa zona de conforto e de ficar sofrendo isso também não é nada legal, né? Não é nada fácil, não é uma coisa simples. É muito desafiador também a gente conviver com isso todos os dias. É muito desafiador todos os dias você querer se sentir bem consigo, você querer tirar momentos para você e você não conseguir. Eu sei o que é isso. Eu ir para um salão e tá fazendo uma unha e eu me senti culpada porque deixei meu filho com o pai. Porque excesso de responsabilidades, assumindo muitas responsabilidades que às vezes não é só, a responsabilidade não é só minha, né? E aí essa dificuldade de você olhar para si, de você tirar um momento para você, às vezes um momento de relaxamento, de ficar sem fazer nada, que normalmente quem tem a ferida emocional da humilhação tem dificuldade de ficar sem fazer nada. Né? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre em movimento para não olhar para si, para não se enxergar, para não se ver, para não entrar em contato com suas lembranças, com suas emoções, com suas dores. É uma fuga constante. Eu já falei muito, vocês querem falar alguma coisa? Quem está aí online, perguntar alguma coisa? Tem algo a contribuir? Tem alguns terapeutas aqui, então vocês podem contribuir também com o olhar de vocês. Esse é o olhar que eu trago da minha vivência pessoal, né? Do que eu já fiz comigo e do que eu fui também atendendo outras pessoas, né? E aí a gente vai tendo esse olhar mais profundo, assim, né? Dessas questões. Mas é tudo uma forma de aprendizado, né? E não é da noite para o dia que a gente vai começar a fazer esse processo, essa mudança de autocuidado. Então, às vezes a gente acha, estou praticando aqui a cura, amanhã tá tudo ok. Não é assim. Né? Leva um tempo isso. Então, eu digo assim, que eu estou no meu processo. Eu estou no meu processo. Então, hoje eu consigo, por exemplo, me posicionar perante a minha família. Eu queria que você fizesse... não, hoje eu não posso, porque hoje, né, eu tenho isso e isso para fazer. Hoje, eu queria que você vier, a gente vai almoçar, não sei o quê. Venha para cá almoçar. Se eu não tiver afim, eu não vou. Antes eu ia mesmo sem querer para atender a demanda emocional das outras pessoas. Então, isso é um autocuidado. Isso é amor próprio. Isso é autoestima. Você se colocar no lugar e estar no lugar no dia que você estiver com vontade, com energia e querer estar lá. Né? E aí eu precisei nesse meio caminho desse meu processo de cura me posicionar muito, principalmente perante a família, que era a minha maior fraqueza. Me posicionar, né? Fraqueza, né? A gente fala assim, fraqueza é o meu maior desafio, né? Me posicionar perante a minha família. A ponto de dizer, não, eu não quero ir para esse lugar, eu não vou ficar em casa. Vai ficar em casa sozinha. Gente, eu estou na minha solitude, estou muito bem, ok? Não estou sozinha, não estou sofrendo, não estou triste. Decidi ficar em casa, vou fazer coisas para mim. E aí eu faço coisas para mim. Então hoje, assim, sou divorciada, né? E meu filho fica um final de semana comigo, outro final de semana com o pai. E aí eu já consigo, no início foi bem desafiador para mim, mas hoje eu já consigo, assim, nos dias que o meu filho tá com o pai, de tirar para fazer coisa para mim. Antes eu ficava, Miguel tá lá com o pai, eu ficava mais com o pensamento de Miguel lá com o pai do que eu comigo mesma, né? Então hoje eu consigo, assim, eu quero ir caminhar numa praia, eu vou ir caminhando numa praia,
né? Ah, eu quero ficar aqui assistindo uma série que nunca mais assisti nada, assisto uma série. Ah, eu quero ficar sem fazer nada, eu vou escutar música. Ah, eu quero estudar para um curso, eu vou estudar para um curso. Aproveito o meu momento de solitude, que não é solidão, né? Isso é autocuidado, isso é autorresponsabilidade. E, né, e começar a gerenciar também. Então, se você não consegue, por exemplo, colocar projetos para frente, né, colocar objetivos para frente, está com dificuldade de assumir responsabilidades, de se responsabilizar pelo que você quer fazer na sua vida, de fazer as mudanças, tem que olhar para a sua criança interior ferida. Porque criança não assume responsabilidades. Quem assume responsabilidades é adulto. Quem toma o poder de decisão é adulto. Né? Então, quando a gente tem essa dificuldade de tomar o poder de decisão, de fazer mudanças na nossa vida, fica sempre naquela zona de conforto, é porque a gente precisa ali remexer ali as questões da nossa infância e ver ali onde é que está o fundo, né? Onde é que está a questão. Grata, Vivi. Obrigada pela presença, amor. Hein? E é isso, assim, que eu queria trazer para vocês hoje, dos insights. E, assim, eu já acordei hoje com várias coisas, foi caindo assim na minha cabeça, e eu fui lembrando, assim, de momentos da minha vida em que eu me dedicava demais a tudo e a todos, e não sobrava um momento para mim. Isso era uma fuga, porque eu não queria me reencontrar. E aí eu precisei de passar por uma crise, né, um momento de crise emocional, um momento pesado, assim, para eu dizer, chega, agora eu preciso olhar para mim. E aí não foi fácil também olhar, né? Começar a fazer esse olhar para mim, voltar para mim. Não foi fácil, mas foi algo assim que para mim hoje é uma libertação, né? E ainda eu tô galgando, né, esse caminhar, né? Eu ainda tô subindo as minhas escadinhas, né? E aí a cada momento que eu consigo me posicionar, que eu consigo dizer um não, a cada momento que eu consigo separar uma hora para me cuidar, para fazer uma coisa para mim, isso eu já vou comemorando, eu já vou dizendo, olha, melhorei bastante, hein? Para quem 100% do dia era só focado no outro, melhorei bastante. E aí você começa agora a refletir, né, durante o seu dia, quantas horas do seu dia você dedica a você. Pode ser fazer um curso que você gosta, pode ser assistir uma live que vai te agradecer, né? Então, hoje vocês estão aqui nessa live, quem decidiu estar aqui nessa live hoje agora e quem vai assistir depois, é um momento de autocuidado. Você priorizou, né? Sou muito grata por isso também. Você priorizou estar um momento aqui escutando algo que está fazendo sentido para você. Porque se você está aqui é porque está fazendo sentido para você. Se você não estivesse aqui, se você não tivesse fazendo sentido, já tinha saído, né? E algo que está trazendo alguma coisa ali, alguma sementinha que você vai precisar olhar para você. Então, isso é um momento de autocuidado. Tirar um momento para cuidar do corpo físico, né? Para tomar um banho, às vezes é mais demorado, tirar uma vez na semana para fazer um cuidado mais voltado para o seu corpo físico. Fazer algo que você gosta. Eu amo caminhar na praia, vai. Eu amo escutar música, vai escutar música. Eu amo pintar, vai pintar. É um momento de você estar dedicando um tempo para você, um momento para você. E é isso que eu queria trazer para vocês. Expanda esse olhar do autocuidado para sair apenas do corpo físico. O autocuidado vai muito mais além e é muito mais profundo. E amanhã eu vou trazer um pouquinho desse olhar, né? Continuar um pouquinho desse olhar da nossa criança, mas amanhã a proposta é fazer um exercício mesmo, tá? Então amanhã eu vou trazer um exercício, uma meditação, pra gente entrar em contato aí com a nossa criança, resgatar algumas questões da nossa criança. Então amanhã vocês tragam pra live de amanhã, quem for assistir, quando for assistir depois também, quem não puder assistir às 7 horas, às 19 horas, você traga uma folha e um lápis, né, uma caneta, para você anotar, que durante a meditação podem vir algumas questões que você precisa anotar ali para você entrar em contato com a sua criança. Para você entender aí quem é a sua criança, o que é que ela quer, o que é que ela está pedindo para você nesse momento, qual a necessidade dela atual, né? Vivi aqui compartilhou comigo hoje que ela já pegou a foto dela da criança dela, já conseguiu se conectar com a sua criança. Então, se você tem uma foto de criança sua em casa, ou está na casa de algum familiar, de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, recolha uma foto dessa, deixa perto de você, coloca no porta-retrato, coloca no muralzinho, coloca na cabeceira da sua cama, para você se conectar com ela. Se você não tem nenhuma foto da sua criança, você fecha os seus olhos e tenta relembrar aí como era você na sua infância, como era a sua criança. Então, tire um momento do seu dia, fecha os olhos e se conecta de novo com a sua criança. Pergunta a ela o que é que você está querendo, né? Qual é a sua necessidade hoje, minha criança, para você ir preenchendo esses vazios que foram gerados, né? Então, todos nós temos questões ainda para ser
olhadas, né, para serem preenchidas. Mas a gente só preenche com o nosso mesmo, com o nosso próprio olhar. Não adianta a gente buscar fora, porque o vazio vai continuar, o buraco vai continuar existindo, e aí vai ficar cada vez mais desafiador, né? Quando a gente fica muito voltada para fora. Às vezes a gente volta para fora e volta para o eixo de novo. Isso também faz parte do nosso processo de crescimento, de expansão, de amadurecimento. Então isso é super natural. Então amanhã eu vou falar um pouquinho menos, porque a gente vai fazer esse exercício, uma meditação de encontro com a criança. E no sábado já tem uma surpresa aí, a pessoa que, não sei se ela tá aqui agora, a Sônia, a pessoa que eu convidei sábado, ela topou de participar sábado. E esse sábado aí eu vou trazer uma atividade diferente pra gente, pro nosso encerramento, tá? E eu vou estar lançando já, a partir da próxima semana, o curso de cura da criança interior. É um curso totalmente online. Você acessa ele através da plataforma, na forma que você sentir, no momento que você sentir. E aí é um curso bem profundo, que eu vou explicar ele um pouquinho mais no sábado, como é que ele vai funcionar, né? É uma plataforma que vai estar disponível, a plataforma por 1 ano de acesso. E tá num preço super acessível. Então eu vou estar lançando, divulgando aí a abertura desse curso no sábado. Mas se vocês tiverem interesse, já vai aí se preparando para entender mais esse curso que eu estou lançando. E amanhã a gente se encontra para fazer essa meditação de encontro com a sua criança. Traga um lápis, traga um papel, porque possa ser que surjam aí questões que você precise anotar e depois você olhar com mais carinho, mais atenção, tá bom? Um beijo para vocês, uma excelente noite, uma excelente quinta-feira. Vou deixar a live salva aqui no feed, como sempre. Próxima semana eu vou estar retirando a live do feed, então aproveita se vocês quiserem assistir depois para assistir o final de semana, se for algum dia que vocês não assistiram, que na próxima semana eu vou estar retirando, tá bom? Um beijo para vocês e a gente se encontra amanhã às 19 horas para fazer esse exercício e a gente se conectar um pouco mais com a nossa criança, tá bom? Grata Sol, grata Vivi, Jeane, Soninha que entrou, Ana. Grata a todos que estiveram aqui, né, que disponibilizaram esse tempo para olhar para vocês, para adquirir um pouquinho do meu olhar, né? E vocês também tragam o olhar de vocês, né? Tragam a consciência de vocês, que é bem importante, tá bom? Beijos, amores. Até amanhã.